Olá para você que acompanha então a programação da TV Câmara Guarulhos. Hoje é dia de audiência pública aqui na Câmara, audiência pública sobre educação sexual na rede municipal e aborto, convocada aqui pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, vereador Romildo Santos do PSDB. Primeiramente, boa noite, obrigado aqui por falar com a TV Câmara, vereador. Boa noite, Leandro, boa noite, Guarulhos. Na realidade, nós chamamos essa audiência pública, visto que no dia 24 de junho desse ano, a nível nacional, todos os municípios têm que lançar o seu plano e votar no seu plano de educação. Então, o que acontece? Bairou várias dúvidas, principalmente vários pais, que há 2 anos atrás, normalmente o PT lançou uma cartilha onde as crianças receberam a como fazer sexo, ensinando a fazer sexo. Então, na realidade, a função da parte de ensinamento sexual, isso cabe ao pai e à mãe, isso cabe à família, e não ao município e ao Estado. Na realidade, ao nosso entender, de um lado, entende diferente a ideologia de gêneros, de outro entende que não pode ser colocado na grade escolar. Por que não pode ser colocado? Porque, na realidade, o Estado e o município não pode colocar uma situação tão delicada, com palavras um pouco obscuras, e insinuantes, que pode gerar o que aconteceu na Suécia e na Alemanha. As crianças têm um alto índice hoje de estupros, e um alto índice também de crianças que acabam tentando suicídio. E aí fica com a parte psicológica abalada. Então, na realidade, qual é a ideia? Que a escola continue fazendo a parte de ensinar a ler, escrever e fazer conta, e cuidar da parte cultural da criança, da parte, da parte intelectual, não da parte sexual, porque na realidade nós estamos aqui para discutir ou para dizer nada contra, ninguém aqui é homofóbico. A gente só quer que a criança tenha o direito realmente de poder fazer um trabalho, estudar e ter uma infância normal. Quando ela crescer, e se ela achar por direito e optar por uma outra situação, aí ela já cresceu, ela já estudou, ela já sabe um pouco mais da vida, mas não, na realidade, a gente ter um certo incentivo ou vou colocar uma situação goela abaixo, como hoje na Alemanha, o pai e a mãe que não levar a criança na escola, que lá é lei e está no Código Penal, o pai e a mãe é preso. Então a gente não quer isso para o nosso país é um país maravilhoso, nosso país não é país de primeiro mundo, nosso país é de terceiro mundo, nós temos muitos problemas ainda. Nós vamos respeitar todas as diversidades, mas a gente também tem que respeitar, queremos que a educação a nível nacional respeite nossas crianças. Legal, não vou me estender aqui com você, Romildo, até porque a audiência já vai começar, mas eu queria que você passasse o seu sentimento com relação ao clima aqui do plenário hoje. Muita gente aqui no local. Você acha que vai ser uma audiência muito tumultuada, muito conturbada? Vai ter bastante protesto? O que você está esperando para essa audiência daqui a pouco? Eu acho o seguinte, o debate é salutar, é bom para todos, Na realidade, nós temos uma visão e uma ideia. Então nós temos que colocar nossa ideia e nossa visão. E o outro lado vai colocar a ideia e a visão deles. E na realidade, quem vai decidir são as autoridades, os vereadores. Isso é bom para esclarecer até para a população e para as autoridades. Na realidade, tem muita gente que não sabe nem o que é ideologia de gêneros. Então, ideologia de gêneros é bom porque essa abertura na Câmara Municipal. Eu acho que os outros presidentes que tiveram à frente da Comissão de Direitos Humanos nunca chamaram uma audiência pública para discutir isso e abrir para a população, que a população não sabe o que é isso. Então hoje vai ser um momento bom, oportuno, com a casa cheia, lotada, principalmente de funcionários da Prefeitura, que eu estou vendo aqui, a Secretaria da Educação está em peso, do lado do professor Moacir, e a gente vai debater isso aí com todo mundo. Obrigado por falar com a gente, Romildo, boa audiência. Obrigado. Esse, portanto, o vereador Romildo Santos. Então você acompanha a partir de agora aqui essa audiência pública sobre educação sexual aqui na rede municipal e também falar sobre aborto. 2 temas importantes a serem debatidos hoje. Você acompanha então as discussões. Lembrando que as opiniões aqui expressas são evidentemente dos participantes, não da TV Câmara que transmite o evento, mas você aí pode aproveitar essas opiniões para construir a sua e a gente espera que seja a melhor possível, que é o que a gente tenta passar para você, o melhor nível de informação. Daqui a pouco a gente se vê mais então. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa noite a todos. Boa noite, eu gostaria de pedir um pouquinho de silêncio a todos aqui. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, nós estamos reunidos. E eu queria dizer o seguinte, faz muito tempo que essa Câmara Municipal não teve uma audiência pública tão cheia, tão lotada. Os próprios funcionários da Câmara Municipal realmente elogiaram. Não sei se vocês sabem, mas nós temos mais ou menos agora uns 140 funcionários novos que participaram de concurso público.
né, onde são das mais variadas funções, e eles estão aqui há 1 ano e meio e eles estão realmente de boca aberta e admirados. Então, eu queria parabenizar todos vocês e queria dizer o seguinte, que como presidente da Comissão de Habitação e Direitos Humanos dessa casa, nunca fiz parte dessa comissão. E na realidade, nos últimos anos, ninguém nunca chamou uma audiência pública para discutir esse tema, que é um tema tão polêmico, um tema difícil, e que na realidade muitas pessoas ainda não têm noção e não sabem o que significa, né, a ideologia de gênero. Então vai ser bom hoje para que todo mundo, né, do lado A e do lado B, possa expor aqui na tribuna da Câmara os seus pensamentos, as suas ideias, para que todos tenham uma visão mais ampla e tomem as suas decisões e realmente comecem a compartilhar e ter certeza, né, o que é bom para nossas crianças, para o nosso município, para as pessoas dessa cidade. Então eu vou abrir agora a sessão. A número legal sobre a proteção de Deus e ensino dos trabalhos. A Comissão Permanente de Direitos Humanos, Cidadania, Habitação, Assistência Social e Igualdade Racial convocou essa audiência pública em virtude da aproximação dos debates sobre o Plano Municipal de Educação. Gostaríamos de iniciar a discussão sobre o tema, acolher opiniões da população e organizações envolvidas, a fim de que seja respeitada a vontade da maioria na escolha da inserção do tema educação sexual nas escolas. Gostaria, em primeiro lugar, agora em segundo lugar, convidar o professor Moacir de Souza, secretário municipal de Educação, para compor a mesa aqui ao meu lado. Gostaria também de convidar o nosso bispo, Dom Edmilson Amada Caetano. Obrigado. Gostaria de também chamar à mesa para compor o vereador dessa casa, Tico Emerson. Pessoal, vou pedir silêncio para essa casa. Eu gostaria de deixar registrado que para o bom andamento dessa casa, nós respeitássemos todos que estivessem nessa mesa. Nós temos aqui algumas pessoas que eu vou passar já para vocês, como que vai ser o cronograma do nosso trabalho. Então, por favor, em silêncio e em respeito, que vocês são todas pessoas educadas e vão respeitar as pessoas que acompanham essa mesa. Obrigado. Tá. Gostaria de chamar também o professor Felipe Neri para compor a mesa. Professor Felipe Neri é pedagogo, professor do curso de pós-graduação da Faculdade de Direito de Lima, presidente do Observatório Interamericano de Biopolítica. Gostaria de chamar também a professora Silvia Moraes. Professora Silvia. Ela é da Coordenação de Programas Educacionais da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Gostaria também de chamar à mesa o Dr. Antônio Pimenta Gonçalves, juiz titular da 4ª Vara de Trabalho de São Paulo. Gostaria também de chamar o representante da OAB de Guarulhos, Dr. Roberto Victalino de Brito Filho. Gostaria também de chamar para compor a mesa o vereador Dr. Alexandre Dentista. Bem, estão se assentando os convidados que vão fazer parte da mesa. Só para poder dizer para os senhores, para as senhoras, como que nós vamos trabalhar hoje aqui nessa audiência pública, para que não tenha nem para o lado A nem para o lado B, né, como nós vemos aqui. Obrigado. Nós temos aqui o professor Antônio Felipe Neri, que vai fazer sua exposição aqui no telão sobre o tema, né? E depois em seguida a professora Silvia, que vai fazer também a mesma exposição sobre o tema. Então, nós vamos ter aqui o mesmo assunto tratado de duas formas diferentes, e aí
nós vamos abrir a palavra para o professor Moacir, para o bispo, para algumas autoridades que estão aqui presentes, e nós vamos abrir a palavra também para 5 pessoas, para 10 pessoas, tá? Ficou em comum acordo do lado da professora Silvia, em comum acordo do professor Felipe Neri. Então ele indicou 5 pessoas para fazer as perguntas e 5 pessoas indicou a professora Silvia para expor aqui para a plateia. Então, eu acredito que todo mundo entendeu, está tudo aqui muito democrático, então eu vou passar a palavra para que a gente não perca muito tempo, porque existem aqui, né, jovens, senhoras, aqui eu já vi umas 6 senhoras grávidas, né? Então a gente tem pessoas que vão pegar ônibus, a gente tem que ter a responsabilidade com as pessoas que estão aqui nesse plenário. E essa responsabilidade hoje aqui é desse presidente e todos os funcionários da casa. E eu peço então, por favor, em silêncio, porque a gente acompanhe os 2 lados que vão mostrar aqui agora para vocês, ok? E o professor Moacir que me lembrou agora, é verdade, está sendo transmitido pela internet, muitas pessoas estão acompanhando o nosso trabalho nas suas residências, nas suas casas. Tenho certeza que Guarulhos em peso está querendo saber mais desse assunto e está acompanhando. Então, para o professor Felipe Neri, fique à vontade. Queria registrar também a presença do deputado estadual Aurélio Brito, que está aqui na nossa casa prestigiando essa audiência pública. Seja bem-vindo, deputado. Gostaria que eu convidasse e arrumasse uma cadeira para o deputado para compor a mesa aqui com a gente, tá bom? Fique à vontade. Boa noite a todos. Agradeço ao presidente da sessão, dos demais vereadores. Cumprimento também as autoridades presentes, aqui também a população de Guarulhos. Eu, na verdade, não sou de Guarulhos, sou de São Paulo. E apenas para, antes de entrar no tema, contextualizar a temática, porque reduzir, alguns sempre me questionam isso, reduzir a um único ponto, um plano municipal, não seria exagerado? Na verdade, nós trabalhamos, né, não só como professor, mas também em toda a tramitação do Plano Nacional de Educação, nós trabalhamos como comissão de professores e demais entidades educacionais no Congresso Nacional com o intuito justamente de favorecer e solucionar problemas educacionais do Brasil. Essa era a tentativa. Agora, por que então tratar deste tema? Então, para contextualizar, recentemente tivemos um encontro internacional, o encontro da OEA, Organização dos Estados Americanos, onde se reúnem entidades civis organizadas, que estiveram, no caso, em Panamá, na Cúpula das Nações, nós estivemos lá também, e da América Latina inteira estava presente. Por 10 a 12 horas de trabalho, nós estávamos discutindo políticas públicas de educação para os países, porque a carta final seria lida junto aos presidentes que compareceram a este encontro. No entanto, por 10 a 12 horas, praticamente uma única entidade trabalhava sistematicamente o tema de gênero, enquanto que as demais, de todos que compunham os demais países, tentávamos trabalhar outros temas de educação. Então nós vimos que havia uma incompreensão dessa temática. Faz muito tempo que estudo o assunto, faz por volta de 7 anos que tenho palestrado no Brasil inteiro sobre o assunto, e vejo que há realmente ainda grande confusão. Há conflitos de realmente entidades que trabalham por gênero pensando que estarão defendidos. Então a minha exposição aqui é uma exposição de dados e de fatos. Eu não venho utilizar uma outra linha de raciocínio. Então eu convido a cada qual que possa pensar, né? Ou seja, eu não estou aqui como para dizer, olha, eu tenho a solução. Mas há um problema que está passando no mundo inteiro. Essa política foi implementada em muitos países e tem consequências. Então, eu quero apresentá-las aqui, o que vem ocorrendo de fato, para que a comunidade então de Guarulhos, os vereadores, possam pensar se ela é interessante para a educação no seu plano municipal. Então, eu farei uma exposição inicial, dando um conceito com base naquilo que escreveram as pessoas que forjaram essa ideia da questão de gênero. Então, eu não vou utilizar de uma compreensão minha, senão textual,
do que se diz sobre o assunto. Eu estudei também, dentro do meu currículo também de pedagogia, eu tive uma cadeira onde meus professores tratavam conosco sobre esse tema. E nós, com base nas ideias, nós discordávamos ou concordávamos. Então, não só com base nos dados e nos fatos, mas também chamando a atenção para que nós vamos tratar de um plano para crianças e adolescentes, né? Ou seja, aqui não é para tratar do Código Penal, né? Criminalizar ou não criminalizar. Esse não é o objetivo. Então, pensamos na educação por 10 anos, né, da juventude de Guarulhos, que o plano é para cá. Cada município do Brasil está fazendo a mesma coisa. Então, peço que coloque a exposição e aí vamos então entrar no tema. Muito bem. Então, primeira parte, dar o conceito daqueles que escreveram, o que se alega e aquilo que nós percebemos que está sendo as pessoas que estão sendo instrumentalizadas sem o saber. Então, na ONU, na OEA, né, na Organização dos Estados Americanos, quando se fala de gênero, se fala com 2 sentidos, daqueles que trabalham pela política de gênero. O sentido que se dá inicial é de equidade de gênero, ou seja, equidade dos sexos, né, que homens e mulheres sejam respeitados dentro de uma base única. E eu já começo dizendo, ou seja, isso é uma coisa óbvia, nem precisaria fazer uma política pública para isso, apesar de termos problemas, né? Ou seja, homens e mulheres têm a mesma dignidade, mas têm as suas diferenças claras, né? Como não negar que existam diferenças cromossômicas, que existem diferenças hormonais. Contudo, eu sei que aqueles que propagam dizem que realmente há uma diferença biológica, mas ela não pode determinar aquilo que é a identidade da pessoa. Eu vou concordar, realmente, que a identidade de uma pessoa não é composta só pela sua biologia, é verdade. Contudo, também nós não podemos excluí-la, né? Nós não podemos tirar dizendo que essa base não existe. Então, na ONU, que se fala de igualdade, tem este princípio que é aparente para todos. Então, por isso que também muitas pessoas compram a ideia inicial sem saber daquelas que escreveram isso. Então, quero mostrar aqui um trecho de uma das senhoras que escreveram bastante sobre o tema, para que vejam realmente o que elas escrevem nos livros delas. Pode colocar então, por favor? Bom, está um pouco distante para mim. Mas aqui então, Judith Butler é a pessoa que dá a forma à ideologia de gênero, como nós mesmos chamando, porque ela, apesar dessa questão de gênero ser dos anos 60 e 70, ela toma realmente um corpo e uma força nos anos 90, através da senhora Judith Butler, que virá ao Brasil pela primeira vez em setembro, abrir 3 encontros internacionais. Sulamit Firestone, Kate Millett, e existem muitas outras. Então, como eu também estou um pouco distante, eu não vou conseguir enxergar, basicamente, Sulamit Firestone, em sua literatura, ela propõe uma liberdade sexual tal que tenhamos que quebrar os paradigmas. Quais esses? Escritos por ela, né? Inclusive está a citação ali, né, de número de pessoas que numa relação sexual possam ter essa relação sexual, da idade também, do sexo e outras tantas, né? Então ela fala de chegar-se a uma neutralidade sexual. Este é o objetivo. Então, nesse início, para aqueles que escreveram, porque muita gente pensa que sabe o que é gênero. Bom, eu estudei bastante sobre o assunto e a gente está à disposição para discordar e discutir, mas eu li as obras dessas senhoras. Foram elas que escreveram sobre o assunto. E o que elas realmente tratam é que não existe uma base binária, homens e mulheres, mas também, para a surpresa de muitos que pensam que, de repente, gênero seria favorável a mulheres ou também às minorias, os homossexuais, estão muito enganados, porque para elas, heterossexualismo ou homossexualismo, para elas, eles, na verdade, são construídos por uma sociedade que impõe. Então deveriam ser retiradas toda e qualquer categoria e voltar a uma neutralidade tal que não existisse nenhum condicionamento. Isto é gênero para aqueles que criaram gênero. Gênero não é uma base, segundo elas, de proteção para a mulher e nem de proteção também para o homossexual. Então, isso é o que elas escrevem, não é o que eu estou dizendo. É procurar livros dessas senhoras e ler o que elas dizem.
Podemos citar vários livros e procurar na internet, só digitar os nomes delas. Judith Butler escreve um livro chamado O Problema do Gênero, que é a obra mais conhecida dela. E o que ela diz justamente é que gênero não se define. Me recordo de um exemplo prático para quem tenha talvez uma dificuldade em entender o que seja então gênero, de um alemão famoso que recentemente veio a público então falar sobre a identidade de gênero dele. E ele disse da seguinte maneira: eu nasci biologicamente homem, me sinto mulher, psicologicamente. Então, todos pensariam, então ele é um homossexual. Ele disse que não. Ele disse, o meu interesse sexual é por mulheres. Então ele é homem. Ele disse, não. O meu interesse é por mulheres porque sou lésbica. Então, fisicamente é homem, psicologicamente é mulher. Sim, desculpa, eu quero só fazer a exposição, depois nós vamos ter tempo de discutir. Então, o que acontece é que, como é indefinível as variáveis, então nós não conseguimos ter nenhuma base objetiva, inclusive no direito, que é fundamentado no que é objetivo, né? Nós não temos, o sujeito é subjetivo nessa questão. Se nós pensarmos no individual, eu consigo entender que eu possa ser diferente de cada uma das pessoas e que a gente respeite isso, perfeito. Agora, uma política pública para as crianças, nas quais, em primeiro lugar, os pais precisam saber, a população precisa saber, se quer esta educação para os seus filhos. Esta que é a questão que eu levanto, né, em primeiro lugar. Então, que individualmente seja de um modo ou outro, muito bem. Agora, vamos tratar de educação para todo o município desse modo? Uma interrogação. Pode passar a próxima. Então, eu quero mostrar um pouquinho das consequências reais da implementação dessa política no mundo. Ou seja, nós não estamos falando de algo que não foi experimentado em nenhum lugar. Para aqueles que, de repente, pensam que conhecem gênero, eu já perguntei para uma pessoa que liderava, inclusive, essa questão de gênero na OEA, eu perguntei, o senhor sabe qual foi o país que implementou o primeiro gênero? Começou a titubear, eu falei assim, a Suécia foi o primeiro país que se colocou isso, há muitas décadas. Então, vamos ver, então, um pouco das consequências de dados governamentais. Próxima. Então, se tiver difícil para enxergar, a disposição, vai estar à disposição os próprios slides, e para quem quiser realmente os próprios dados e as fontes. Segundo os dados governamentais da Suécia, ou seja, não saiu de uma ONG, não saiu de uma igreja, XYZ, de nenhuma entidade, do governo. Então, a Suécia, há muito tempo, depois de implementar gênero nas escolas, na sociedade, hoje, oficialmente, é a segunda capital de estupro no mundo. Por quê? Entre outras políticas, se colocou os banheiros de gênero. Os banheiros de gênero são os banheiros unissex, que já chegaram ao Brasil também, eu vou falar disso depois. Então, entram juntos as pessoas. Para alguns podem pensar que, então seria para que uma pessoa que tem uma divergência sexual, psicológica e biológica pudesse usar. Muito bem, a pergunta que eu faço, a minha segunda pergunta, né, é como nós teremos a certeza e nós podemos assegurar a integridade física de uma mulher, porque muitos poderão se utilizar disso para entrar no banheiro e violentar uma mulher. Pessoal, vou pedir de novo respeito. Se as pessoas começarem a se manifestar aqui pertinho da galeria, eu vou pedir para que se retire. Na realidade, o que acontece é o que eu já disse. O professor Felipe Neri, ele está fazendo a sua exposição técnica. A professora Silvia Moraes vai fazer a sua exposição técnica. Eu tenho certeza que todo mundo vai respeitar os dois professores que são formados, são intelectuais e estão aqui para esclarecer todas as nossas dúvidas, ok? A partir de um momento que uma pessoa começa a se manifestar querendo aparecer, aí já começa a mostrar que realmente não tem educação. Professor, fica à vontade, professor. O seu tempo vai ser resguardado como o da doutora Silvia também. Eu tenho certeza, doutora Silvia, a senhora está verificando que o outro lado, quando a senhora estiver falando, eu tenho certeza que eles não vão fazer isso para poder tirar o raciocínio da senhora. Tá? Obrigado.
Então, dando sequência, são dados governamentais. Nas escolas, como foi colocado, eu já aproveito como se fosse uma resposta, o banheiro de gênero começou nos colégios. Então, não é apenas nas empresas, na sociedade como tal. Na Suécia, eu vou apresentar a resolução que saiu aqui no Brasil para escolas. Como na Suécia também saiu para as escolas, então também tem muitos problemas nas escolas da Suécia. Estou apresentando dados, mas tudo bem. Vamos adiante, a próxima. Então, nas escolas, a alegação é que nós temos que eliminar e fazer um combate a uma linguagem e toda e qualquer postura que possa gerar violência e discriminação. Então, em nome disso, se retiraram as chamadas escolas egálias da Suécia, que podem ser pesquisadas na internet. As escolas egálias, então, retiraram, por exemplo, as cores. Se proibiu a questão, por exemplo, a cor azul, muito vinculada aos homens, a cor rosa, vinculada às meninas. Então, muitas escolas da Suécia, muitas são escolas com a cor laranja. E justamente por quê? Porque talvez estaria discriminando por usar aquela cor. Também a questão dos próprios brinquedos também, em que se proíbe que meninos ou meninas possam brincar com brinquedos que queiram, inclusive porque eles estão muito relacionados ao seu sexo biológico, eles não podem. Então, tem que se colocar o contrário para ele. Vendo a questão da liberdade, que a criança talvez não quisesse, não se pode desse modo. Isso são as escolas da Suécia fazendo. Próxima. Também criaram um termo neutro, ou seja, no inglês você tem o ele, você tem o ela, e você tem digamos, o it, que não se define, como se fosse coisa. Então, também assim se criou na Suécia um termo chamado hen, que não se define, ou seja, quando você chama um menino ou uma menina, para justamente não imputar e não impor à sociedade, à educação, os pais como tal, não impor a ele uma identidade a ele. Então, ficou muito conhecido isso e chegou ao Brasil também, através de uma professora do Rio Grande do Sul. Próxima. A professora, então, escreveu esse manual, cada qual, ou seja, não fui eu que escrevi, basta entrar na internet e baixar um PDF que está à disposição. Manual para o uso não sexista da linguagem. Então, você colocar numa política pública que também chegue a esse ponto de não poder chamar menino ou menina para justamente não impor a esta criança uma forma de identidade. E imaginando o que isso poderia ocasionar, seria melhor que fosse livremente tratado. Eu vejo um pouco difícil de como professor tratar, até de como me relacionar com os alunos sem justamente tratá-los como meninos e meninas, ainda que eu não veja se a pessoa tenha uma orientação sexual X ou Y, mas eu estou vendo uma pessoa na minha frente. Próxima. Muito bem, a Noruega foi o país que, em 2008, mais tratou a questão de gênero. Então, um jornalista, comediante, fez um vídeo que se tornou muito famoso na própria Noruega. Ele pode ser visto na internet, cerca de 30 minutos, é legendado, chamado O Paradoxo da Igualdade. Então, ele faz um documentário, e cada qual vendo vai perceber que ele é muito neutro, ele faz perguntas dos dois lados, e depois esse documentário foi apresentado à nação norueguesa. O efeito disso, que não é aparente no próprio vídeo, o vídeo vai falar muito por si só, porque vai se ver dois lados falando, médicos, cientistas, e ali o departamento de gênero. Os departamentos de gênero foram fechados na Noruega, justamente porque a população discordou, e não só discordou, mas pediu então justificativa do investimento feito aos departamentos de gênero. Então, Noruega e Dinamarca fecharam por conta desse vídeo. Não retiraram, obviamente, a questão de gênero é tratada ainda, mas os departamentos foram fechados. Então, Noruega percebe que há consequências nocivas e por isso realmente há essa mudança. Próxima. Na Alemanha acontece o seguinte: a Alemanha aprova uma cláusula, um artigo de não discriminação de gênero no Código Penal. E como a Alemanha já tem também a questão de gênero na educação, com a educação sexual obrigatória nas escolas, o que ocorreu foi que, como esse senhor e vários outros, que os filhos não foram àquela aula, não queriam ir àquela aula, na sua liberdade ou na liberdade dos próprios pais também, recebiam multas.
né? Porque começou a se perceber que as crianças estavam faltando na aula de educação sexual conforme a política de gênero. Então, depois de uma série de número de faltas, de muita gente está faltando, procurou saber o motivo, e então esse é um dos casos famosos em que um policial vai então dar uma multa a este pai, no valor de 40 euros, ele se recusa a pagar, então ele é preso por 40 dias, porque ele seria então um violador de uma lei, na qual seria para criar uma sociedade igualitária, tolerante, e não respeita então a liberdade deste pai e da filha, que já é jovem e que não queria também participar. Não era violadora de absolutamente nada, mas não queria. O seu pai então é preso. E alguém poderia perguntar, mas foi um pai apenas? Não, não foi apenas um pai. Foram já centenas de pais que discordavam dessa política dentro da educação, então, e que tem como se tornar então criminosos e estão cumprindo pena. Isso é para ter noção do que acontece hoje na Alemanha e não há 1000 anos atrás. Isso são fatos que podem ser pesquisados na internet do que passa na Alemanha hoje. Foram criadas associações para simplesmente pedir a liberdade, tão cogitada por tantas entidades, liberdade dos pais, de terem a educação dos seus filhos conforme os seus valores. Sejam eles da ciência, sejam eles religiosos, sejam eles do bom senso. Próxima. Muito bem, o Brasil então e a questão de gênero. Próxima. Próximo, isso. Então, o Plano Nacional de Educação, ele tramitou no Congresso Nacional, foi aprovado e sancionado o ano passado, em junho do ano passado. E, segundo a lei, aqui eu vou mostrar, a política de gênero não está presente. Então, aqui eu tirei um print da página da Câmara Federal. Qualquer um que possa discordar, basta entrar no site da Câmara e digitar, então, Lei 13.005, Lei Federal do PNE, e ver o segundo artigo que trataria, então, da questão de gênero, como está a lei federal sobre isso. Eu vou mostrar aqui como ela está. Próxima. Então, quando estava tramitando, ou seja, antes da sua aprovação, como pode ver lá no primeiro parágrafo, ele falava justamente da promoção da igualdade racial, regional, de gênero e orientação sexual. O texto sancionado, que pode ser verificado a qualquer momento, agora, no site da Câmara, está daquela forma, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Este é o texto oficial da lei, ao qual estou de acordo, ou seja, não se discrimina a pessoa, e ponto. Agora, gênero, então, quando se coloca, gênero como segundo aquelas pessoas que criaram essa terminologia, etimologicamente, gênero, ela não tem em si um sentido nocivo, é inofensivo, mas nós estamos falando aqui de uma manipulação da linguagem que ela tem um outro sentido, um sentido ao qual a própria sociedade desconhece. Então, por esse motivo, deputados e senadores, tanto na Câmara quanto no Senado, se depararam, analisaram a temática, os dados, as consequências da implantação em países e perceberam que era, segundo eles mesmos, estou falando da lei federal, ineficiente para a temática. E retiraram a lei que norteia os próximos 10 anos do Brasil. Né? Nós estamos falando da lei federal. Então, não aquilo que eu acho. Próxima. O próprio Plano Nacional de Educação, no artigo 8º, diz que municípios e estados, por isso estamos aqui, deverão, então, no prazo de até de um ano, a 24 de junho de 2015, ter seus planos municipais e estaduais elaborados e sancionados. Próxima. Ali está o artigo 8º e tal, né, no próprio site também do Ministério da Educação tratando disso. Nós estamos aqui neste período, o plano ainda não terminou, não chegou à Câmara, chegará à Câmara também. Nas câmaras que já chegaram, nós percebemos, e em muitos municípios, que se pretende introduzir a ideologia de gênero, contudo, se referindo ao Plano Nacional como se tivesse presente. Só que a lei não tem a política de gênero. E ela mesma, a lei federal, diz que municípios e estados deverão ter como diretriz o Plano Nacional, que, portanto, como não tem, deveria, então, respeitando a lei federal, não ter também no município e estado. Isso a lei federal. Próxima. Então, o que acontece é que o Plano Nacional é sancionado em junho e
No final do ano de 2014, CONAI solta o seu documento final. Aqui é um print da página, para que possam ver, ou seja, eu não coloquei, fiz questão de tirar um print, para ver qual o documento final dele, que ele faz referência ao Plano Nacional. Contudo, o motivo pelo qual eu não sei, não me interessa realmente saber o porquê, no artigo que trataria conforme a lei federal, discorda e coloca a questão de gênero, sendo que o PNE fala que tem que ser segundo as suas diretrizes. Em todas as outras, segue o PNE, menos nesta. Então, dando alguns exemplos de planos que estão tramitando, aqui o de São Paulo e também do Rio Grande do Sul. Então, ali tem a meta 22, e eu não sei se eu estou enxergando corretamente, meta 161 do Rio Grande do Sul, onde trata. Eu estive no Rio Grande do Sul, em vários estados, conversando, inclusive com secretários municipais também, e sei como está sendo feito e trabalhado a elaboração dos planos, ou seja, a comunidade que é chamada, os professores, muito bem. Só que o que eu encontrei foi que se fazia sempre referência ao PNE. O PNE já consolidou a temática, mas o PNE não tem. O PNE é o Plano Nacional de Educação, a lei federal já sancionada, 13.005. Ele não tem e, portanto, não está sendo seguido. O porquê, o motivo eu não sei. Próxima. Então, um problema que nós encontramos, que está inclusive no Observatório de Educação, não é meu, eu não conheço as pessoas que estão à frente, eles estavam fazendo uma referência de que o MEC estaria condicionando o repasse financeiro do município, repasse de educação, à aprovação do plano. Então, o plano tem que ser aprovado até dia 24 de junho, então há uma corrida muito grande para se cumprir o prazo. Minha preocupação com isso é não ter uma análise suficiente para poder ver o plano como um todo, não apenas nesse ponto, mas também neste ponto também, para esclarecer, que é o que estou fazendo aqui, esclarecendo o tema. Muito bem. Desde 2005, está se tratando de gênero no Brasil. Ou seja, eu não sei dizer assim que isso é agora. Não, não é agora. Contudo, não há respaldo legal, ou seja, não há nenhuma lei federal, municipal, estadual, nenhuma lei em nenhuma área de educação, saúde, qualquer que seja, da política de gênero. Contudo, está se tratando de gênero. Eu quero mostrar, então, algumas coisas. Próxima. Então, para aqueles que não estejam vendo aqui, existem muitos cursos de pós-graduação na temática de gênero que estão sendo passadas no Brasil, né? E não é uma coisa que, apesar de não ter lei, está sendo passada em universidades federais, em muitos lugares também. Mas como aluno, por exemplo, de pedagogia que fui, nós temos um currículo que nós vamos participar. E me recordo justamente que, por discordar da temática, havia sempre uma maneira clara de dizer, olha, você não pode pensar desse modo. Eu falei, mas nós temos que entender que não há um único pensamento vigente. Nós podemos discordar. Discorda de mim, eu discordo de você, e essa é uma sociedade democrática. Mas parece que então eu não poderia discordar de, por exemplo, mostrar que a pós-graduação, como eu tenho ainda me resta um certo tempo, eu vou passar um pouco mais rápido do que está sendo feito de gênero no Brasil. Então, só vou pedir um pouquinho mais rápido a passagem, tá bem? Próxima. Então, há muitos livros sendo elaborados para os professores, curso de pós-graduação, nos currículos das licenciaturas. Próxima. E aqui também, por exemplo, então está aqui, Diário Oficial da União, né, para que eles estavam questionando a questão do banheiro. Ela é do dia 6 de março de 2015. No artigo 6º fala do banheiro. Então, para aqueles que pensam que talvez não tivesse problema dentro do colégio, em Belo Horizonte, há 2 semanas atrás, saiu na Globo local, um menino foi ao banheiro, encontrou meninas, um garoto pequeno, não quis entrar, voltou para casa. Chegou em casa, estou relatando o que saiu no noticiário, né? E aí, quando chegou em casa, o pai percebeu que ele tinha feito xixi nas calças, perguntou o que foi que aconteceu, falou, papai, eu fui ao banheiro e tinha meninas. O pai, então, vai ao colégio, vê de fato que o banheiro estava como unissex, pergunta ao diretor o que seria, ele fala que seria uma lei, o diretor não sabia a diferença, com todo o respeito, de lei e de uma resolução do Diário Oficial, porque não tramitou em nenhuma casa legislativa. Obviamente, os pais discordaram, o banheiro voltou a como se define um banheiro mesmo, diferenças biológicas, em respeito, inclusive, às próprias mulheres, e nós vimos que... Muito bem. Estou só mostrando apenas o Diário Oficial, ou seja, isso aqui não saiu
da minha casa. Próxima. Muito bem. Aqui tem um prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Um prêmio que, inclusive, é desconhecido daqueles que muitas vezes militam pela causa. Um prêmio que dá R$10.000 para uma redação, a redação vitoriosa. Eu quero colocar, como tem pouco tempo, a tabela, por favor, a próxima. A tabela próxima, perdão. Então, a tabela que está do prêmio, feita por eles, que eles alcançaram alunos de ensino médio, de graduação, pós em lato sensu, estrito sensu, doutorado e escola promotora de gênero, do ano que eles começaram, em 2005, a tabela é deles. Eu coloquei só até 2010, eles alcançaram um pouco mais de 15 mil alunos dessas esferas. Ali para redação, artigos científicos e projetos pedagógicos. Então, por um aluno de ensino médio, em que você fala que ele pode ganhar R$10.000, não importa o que ele vai escrever, pelo prêmio ele vai aceitar. Então, é uma maneira de silenciosamente inocular uma ideia que nem ele parou para perceber realmente a validade dela. Isso, pelo menos, é uma estratégia que está sendo feita, é o 10º prêmio. Próxima. Então, digamos o seguinte, dentro da liberdade que nós temos, né, que toda pessoa deve ter, respeitada pela Constituição, eu vejo que lá na ponta tem crianças. Então nós somos adultos, cada qual é livre de fazer aquilo que bem entender da sua vida. Agora, me parece inadequado colocar, por exemplo, uma concepção de sexualidade que vai levar a uma sexualidade utilitarista, simplesmente, em que não há uma relação entre pessoas e sim entre coisas, expressa, por exemplo, como um material da editora Impala para crianças de 6 anos, aquele que está à direita, né? Uma criança de 6 anos de idade que está brincando normal e que recebe um material desse, não didático, sim paradidático. Onde eu encontrei esses materiais? Eu fui diretor do Colégio de São Bento de São Paulo, estava dentro da biblioteca vários materiais que eu escaneei, entre eles esses aqui. Próxima. Como a Sulamit Firestone fala de romper os paradigmas da idade, muitas vezes as pessoas pensam assim, não, isso não vai chegar ao Brasil, quebrar o paradigma da idade. Nos Estados Unidos, não se chama, há muito tempo, para quem desconhece, pedofilia, e sim amor entre gerações. Assim é tratada. Não se mais se enquadra como pedofilia, e sim amor entre gerações. Há uma entidade chamada NAMBLA, Adultos Amantes de Crianças, que trabalha nessa perspectiva. Aqui no Brasil nós temos um livrinho chamado Os Três Chapeuzinhos Vermelhos, onde se discute de forma lúdica, né, com um jovem sobre a sua sexualidade, em que Papai Noel casou com a Chapeuzinho Vermelho. E tem, então, o livro está lá, é só comprar e ler o livro, né? Pessoal, eu peço um pouquinho mais de silêncio, ele já está encerrando, tá? O mesmo tempo vai ser dado para a professora Silvia, tá bom? Professor, por favor, fique à vontade. A preocupação com isso, porque eles, por serem crianças e jovens, é de ter a sexualidade tratada em todas as suas dimensões e não reduzir sexualidade, a genitalidade, a um fim utilitarista em que proteja-se, não tenha gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis e o homem, então, não é tratado em todas as suas dimensões. Então, inclusive na própria relação com a mulher. Essa é uma preocupação que um material como esse reduz claramente uma pessoa. Próximo. Próximo, eu vou pular porque eu tenho aqui me mostrar o tempo que eu tenho. Aqui tem, por exemplo, o livrinho A Minha Sexualidade até aos 6 anos, né? Editora, não sei se é a Buriti essa daqui, mas nós estamos falando de crianças, estou falando de jovens que receberão não só material, mas uma forma de dar aula na qual realmente parte de uma base em que não se fundamenta no direito e inclusive nem na ciência, porque a ciência ela trata de coisas objetivas. Então, com uma gota de sangue, a pessoa, se vê aquela gota de sangue, você conhece o DNA de uma pessoa. Então, como é que eu vou falar? Não posso dizer ser homem ou mulher, né? Por quê? Porque estaria discriminando, mas nós temos uma base científica. Então, isso aqui seria um problema, claro. E veja, uma das preocupações que as pessoas que militam por gênero não percebem que pode ocorrer dentro de um caos jurídico. Imagine-se o seguinte, um homem, ele pode, de repente, bater em uma mulher. E um policial
eles de repente sabendo da questão de gênero, e ele ir prender aquele homem, porque se aprovou no Brasil, inclusive, o feminicídio e tal, o respeito a mais ainda na mulher. Mas um homem, sabendo da questão de gênero, ele poderá, inclusive, dizer ao policial, poderá, porque gênero permite todas as definições. O homem pode... Professor, pode seguir. Perfeito. Então ele poderá dizer que ele era homem naquele momento. Eu só não sei, aqui tem professores de direito, para quem serviria a Lei Maria da Penha nesse momento. Aquele homem estaria resguardado com a base jurídica. Pode passar à frente. Pode pular, pelo tempo que eu tenho aqui. Quem está por trás disso? Próxima. A Fundação Ford é, desde os anos 90, a fundação que investe para os departamentos de gênero, para que sejam criados, se investe em que se estude em todos os níveis de pós-graduação sobre a política de gênero. Inclusive na Unicamp, há 16 anos, tem um departamento de gênero que é financiado pela Fundação Ford, que é realmente a grande financiadora da política de gênero no Brasil, no mundo. Próxima. A Unesco, Fundo da População das Nações Unidas, a Unicef também. A Unesco, inclusive, preparou no ano de 2013 uma cartilha destinada ao Brasil, onde trata sobre sexualidade com compromisso de gênero dos 5, se eu não me engano, aos 14, 15 anos, mas ela pode ser encontrada no próprio site da Unesco. A Unesco tem o seu escritório, o maior escritório no mundo, em Brasília, e tem muitos materiais sobre essa questão de gênero. Próxima. Muito bem. Eu encerro simplesmente na liberdade que me é dada de discordar da ideologia de gênero, por acreditar não só pelas consequências da implantação no mundo, mas também por ver que nós estaríamos criando uma sociedade relativista no sentido de que aquilo que você vê não é real, né? É quase que uma esquizofrenia em que eu não sei absolutamente como tratar, como falar, como me relacionar e não me sinto protegido, e eu creio que também as pessoas não se sentiriam protegidas. Então, pessoalmente como professor, não só como ex-diretor de um colégio, mas que trabalho na área com centenas de professores, o observatório ao qual eu presido, no site que pode ser visto, nós não somos poucas pessoas, somos 160 mil que acreditam na mesma temática e são professores, né? Então não são poucas pessoas que também estão discordando de se sentir instrumentalizado para trabalhar numa escola com alunos, na qual, obviamente, eu me negarei em respeito não só por ser pai, mas aos pais e a qualquer pessoa também. Então agradeço ao tempo que me foi dado. Boa noite a todos. Pessoal, continuando, né, eu pedi aqui para ser democrático. Eu vi que tem vários